Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Há quem diga que a velhice é a tarde da vida, mas com o olhar de quem já viveu muito, eles trazem ensinamentos e conselhos. O passo lento e cansado denuncia a experiência dos longos anos, mas também uma sabedoria de vida. No programa de hoje vamos conversar sobre o cuidado com o idoso, seus direitos, a saúde e a alimentação adequada na melhor idade. Então, não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco o professor universitário Pedro Henrique Menezes, a professora da FUMEC, da Faculdade de Ciências Médicas, Luciana Assis, e o médico geriatra Gustavo Vaz. Claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o cuidado ao idoso. Então, mande e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse debate de hoje. A população brasileira está envelhecendo. Envelhecer não é fácil para nenhum ser humano. Carlos Drummond de Andrade dizia: minha matéria é o tempo presente, como se tudo se esvaísse no tempo. Então espero termos uma noite muito abençoada aqui hoje. Doutor Gustavo, o que é envelhecer? Bom, existem várias concepções para o que a gente pode chamar de envelhecer ou de envelhecimento, né? Trazendo para o meu lado, que sou médico, do ponto de vista da medicina, o envelhecimento ele é marcado por uma diminuição das reservas do organismo no momento onde ele é mais exigido. Seria mais ou menos assim: as pessoas funcionam muito bem ou conseguem lidar muito bem com as suas atividades do dia a dia. No momento em que acontece algum problema de saúde mais sério e o organismo precisa dar um algo a mais para se recuperar desse problema, quanto mais idosa a pessoa, menos ela terá para dar esse algo a mais. É claro que isso vai ser influenciado por vários fatores, como se a pessoa tem ou não outras doenças associadas, se as trata corretamente, e também muito influenciado pelo estilo de vida que cada um levou a vida inteira, além de uma participação menor de componentes genéticos e hereditários também. Agora, inevitavelmente, todo mundo vai envelhecer. É lei da natureza. Tudo que inicia, termina, tudo que nasce, morre. Então, a vida tem um ciclo. Bom, naturalmente, do ponto de vista cristão, a Bíblia nos ensina assim: ao passo em que morre esse corpo, ou que padece esse corpo de morte, deve brotar em nós um homem espiritual. E é nesse sentido que eu queria perguntar para a Luciana: como, vamos dizer assim, retardar esse processo do envelhecimento, ou como descobrir um horizonte positivo, bonito no envelhecimento? Eu acho que está relacionado, assim, a gente, na verdade, envelhece como vive, né? Então, à medida que a gente vai vivendo e trabalhando, buscando essa espiritualidade, o desenvolvimento mesmo de nós como seres humanos, a gente vai envelhecendo melhor, né? O envelhecimento está muito relacionado a esse sentido da vida, né? Assim, a esse ciclo de vida e morte, como você disse. Eu acho que para a gente envelhecer bem, a gente tem que procurar viver bem cada dia, né? Fazer novas amizades, os relacionamentos sociais são importantes, as atividades que a gente faz, né? Então, nisso entra a atividade física, o trabalho, né? O desenvolvimento espiritual. Ou seja, a pessoa não pode parar. Não pode parar, na verdade. Eu defendo a ideia, Luciana, de que cada idade tem sua dor e tem sua beleza. Isso. Às vezes há uma beleza maravilhosa, por exemplo, num semblante cansado, nas rugas, né, nos cabelos brancos. Há uma beleza ali, entendeu? E há um sentido muito grande da vida. Isso. Na sua profissão, como que você trabalha esse uso da função, esse desempenho da pessoa idosa? Na verdade, então assim, quanto mais a gente vai realizando as atividades, né, menos a gente vai perdendo as funções do dia a dia. Então, isso é um ponto importante também.
a gente realizar, sempre manter essas atividades do dia a dia. O terapeuta ocupacional, né, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que vai trabalhar com a função. Então, é importante que a pessoa, a gente vai tentar recuperar, né, manter ou desenvolver a funcionalidade da pessoa. Tá. Então, nós vamos detalhar isso depois. Naturalmente, as funções psíquicas, espirituais, cognitivas e também motoras, físico-motoras. Né? Isso. Tá bom. Pedro, o Estatuto do Idoso está fazendo 10 anos. Que impactos o Estatuto do Idoso trouxe, por exemplo, na vida jurídica forense? Padre, o Estatuto do Idoso, ele é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes conquistas, né, dos idosos, uma grande conquista da sociedade em geral na última década. Porque a preocupação em tutelar, em proteger o idoso, ela não é do Estatuto, ela não vem só do Estatuto. Eu acho que é importante que a gente saiba que desde a Constituição de 88, o artigo 230, ele já tratava dessa necessidade. Com o Estatuto ele vem reafirmar uma série de direitos que já estavam presentes na Constituição. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que a lei, às vezes, ela reflete o que nós não somos. E o Estatuto ele reflete justamente um comportamento que a sociedade não tinha em relação ao idoso. Então, muito embora já seja de amplo conhecimento que a todos é assegurado o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito a transporte, a moradia, a convivência familiar, fez necessário que uma nova lei viesse reafirmar mais uma vez. E esse é o grande impacto do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele devolve essa dignidade, ele concede ao idoso a prioridade, né, que se faz necessária em função da condição. E traz essa prioridade também no processo, na tramitação. Então, nesse sentido, o Estatuto do Idoso representa um ganho para os idosos. Amplia-se o horizonte constitucional, posso dizer isso? Pode, sem sombra de dúvidas que do sim. ponto de vista efetivo, isso representa também a realização, o cumprimento de direitos dos idosos? Sim, nós talvez não na plenitude, talvez nós ainda estejamos, né, um pouco distante de implementar tudo que o Estatuto do Idoso trouxe. Né? A gente sabe que, muito embora o Estatuto do Idoso ele trate de direitos fundamentais, direitos que deveriam ter uma implementação imediata, nós sabemos que a implementação desses direitos ela depende de uma política pública, e política pública muitas vezes depende de recurso. E quando nós falamos de recurso, mais uma vez... Não quero discutir recurso aqui hoje, por favor, depende de recurso, vamos parar por aí. Doutor Gustavo, existe uma receita para o envelhecimento saudável? O que o senhor diria, aconselharia, por exemplo, para uma pessoa que está com 25, 30 anos? Olha, para você ter um envelhecimento saudável, é de fundamental importância tais e tais comportamentos. Olha, pensando numa pessoa nessa idade, dos 25 aos 30 anos, é preciso conscientizar as pessoas de que muitas das perdas que acontecem a partir de uma determinada idade mais avançada acontecem a partir de um ponto de partida. Então, quanto maior esse patamar, mais elevado, ou seja, mais reserva a pessoa tiver, melhor, porque mais ela vai precisar perder para poder atingir um patamar de uma doença. Então, um jovem de 25 ou 30 anos que se alimenta adequadamente, que tem uma boa reserva muscular, uma boa reserva óssea, que faz muitas atividades cognitivas, muitas atividades intelectuais, ele está criando uma reserva muito grande. E esse é o melhor momento, na verdade, para se prevenir os problemas do envelhecimento. Agora, se ele esbanja, por exemplo, no álcool, drogas e fumo, o envelhecimento vai ser muito pior, muito mais sofrido, dolorido. Exatamente. Tem um conceito da década de 70, chamado de capital de saúde, que fala exatamente a respeito disso, que a nossa saúde é a diferença entre os nossos débitos e os nossos créditos que nós fazemos com a nossa saúde. Quanto mais a gente debita através de maus hábitos, maior vai ser o nosso déficit. E quanto mais a gente credita através de bons hábitos, melhor. A questão é que existe uma inflação que come a parte dos nossos créditos, que é justamente o nosso processo de envelhecimento. Então precisa que os créditos sejam maiores que os débitos. É
é uma maneira onde a gente pode, um raciocínio onde a gente pode entender de que maneira a somatória ou a diferença entre os bons e os maus hábitos vão influenciar a nossa saúde com o passar dos anos. Agora, o problema é que nem sempre o jovem pensa nisso, né, Luciana? E uma coisa que o Gustavo está falando, eu estou lembrando, além dessa questão da saúde, tem um estudo que mostra, né, um estudo longitudinal feito também, que mostra que valores como saber perdoar, ser altruísta, né, questões emocionais, né, de saber lidar com a vida também, né, essa questão de ter um contato social, isso também é importante. E às vezes eu digo assim, Luciano, olha, há pessoas que fazem a opção de arrastarem atrás de si um saco de pedras, rancores, dissabores, frustrações e sofrimentos. Ora, todo mundo sofre na vida. Agora, você pode fazer a opção também de guardar aquilo que é positivo. Olha, relevar, perdoar, amanhã pedir perdão, desculpar e construir um lado mais ameno para viver. Eu defendo isso porque eu acho que a vida passa rápido demais. E isso é muito positivo para o envelhecimento, né, saudável. Uma questão que é fundamental, e aí já falando de pessoas não aos 25 aos 30 anos, mas talvez as pessoas já depois dos seus 60, 70, é que envelhece bem quem se adapta bem às mudanças do envelhecimento e não se lamenta por aquilo que perdeu. Ok, então nós vamos descansar um pouquinho para retardar o envelhecimento. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão de nossa comunhão católica e um exercício de participar desse momento histórico da igreja que está em Belo Horizonte. Faça parte você também, ainda hoje, ajudando a construir a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a qualidade de vida na melhor idade. Participe conosco, mande e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Então, retomando nossa agradável conversa, queria voltar com o Dr. Gustavo. Quais as principais doenças da velhice? Bom, de modo geral, as principais doenças da velhice são as doenças crônicas e não transmissíveis. São doenças que dependem muito do hábito de vida das pessoas ao longo dela. São doenças que não se curam com uma semana ou duas de um determinado medicamento. É preciso cuidar dessas doenças a vida inteira. Doenças como hipertensão arterial, como diabetes, como artrose nas articulações, como as demências, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, enfim. Problemas cardiovasculares decorrentes da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto, como o infarto do coração, o acidente vascular encefálico, né, o popular derrame. Então, essas doenças crônicas são as doenças mais comuns. E é preciso cuidar adequadamente, porque o cuidado é bem diferente das doenças agudas e que são passíveis de cura. A maioria dessas não é. Então, nesse sentido, tudo depende do ritmo de vida de uma pessoa. Agora, daí a necessidade também da prevenção, né? Sim. É necessário prevenir e é necessário cuidar. Prevenir para quem não tem e cuidar para quem já tem. Para quem já tem e não tem como prevenir uma hipertensão, um diabetes, porque já é portador, tem como cuidar muito bem para prevenir as suas complicações. Porque, na verdade, o que a gente quer é isso. O nosso foco sempre vai ser voltado para a independência e para a autonomia do indivíduo. Então, é preciso que a gente tenha uma visão sobre tudo aquilo que possa ameaçar no futuro essa independência e essa autonomia. Então, as doenças são tratadas com esse foco. Ok, já vamos falar da alimentação. Bom, mas antes, Pedro, hoje, por exemplo, ocorre ainda muita violência contra o idoso? Márcio, infelizmente sim. Infelizmente a violência contra o idoso ela não é recente, ela continua e ela cresce.
dados, nós temos uma pesquisa do DISC Direitos Humanos aqui de Minas Gerais que aponta um crescimento de 35% no número de denúncias de maus tratos contra idosos, né, entre o primeiro semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2012. Dentro dessa estatística, a gente tem um aumento de 215% no número de denúncias relacionadas a abandono. Então, a gente tem tanto uma violência física, uma violência psíquica, mas também um abandono, uma situação de negligência, onde os familiares eles acabam deixando o idoso à própria sorte, né? Que também é... E o abandono é crime? Sim, sem sombra de dúvidas, o abandono é crime. O que os vizinhos podem fazer? Não só podem, o que os vizinhos, a meu ver, devem fazer? A sociedade, de uma forma geral, ela deve denunciar. Isso porque o Estatuto ele foi uma inovação nesse campo, quando ele fala que os crimes cometidos contra o idoso são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, eu não dependo de uma denúncia do idoso. Qualquer vizinho, qualquer familiar, às vezes o próprio cuidador que presencia situações onde os direitos do idoso, né, eles são aqui desrespeitados, tem o dever de denunciar. Tá. Agora, se o idoso, por exemplo, está praticamente abandonado porque não tem familiares por perto, é dever de quem cuidar desse idoso? O dever, a um primeiro momento, ele é repartido entre família, sociedade e Estado. O Estado, ele concede, entre aspas, ele transfere uma obrigação que era dele para a família, colocando a família em primeiro lugar, como uma primeira responsável. Mas na ausência dos familiares, é importante que as pessoas saibam que elas podem recorrer ao Estado. Existe a previsão de um benefício, né, que é o chamado BCP, Benefício de Prestação Continuada, que é a concessão de um salário mínimo para o idoso, independentemente do pagamento de qualquer contribuição. Então, as pessoas, às vezes, elas confundem esse benefício de prestação continuada com os benefícios previdenciários. O senhor conhece algum caso que alguém tenha conseguido esse benefício? Conheço vários casos. É fácil consegui-lo? Fácil. Não, o que nós precisamos comprovar para conseguir? Primeiro, você tem que ser idoso, então eu preciso ter aí... Não, eu não estou querendo, não. Mas, o que nós... Ainda se tiver não. alguém, vamos lá. Não vai precisar também, mas... O primeiro requisito é ter mais de 65 anos, né? O benefício, muito embora considere-se idoso a pessoa acima de 60, mas para o benefício 65, uma lei especial. Segundo requisito é não ter condição de manter a sua própria sobrevivência, nem de ter a sua sobrevivência mantida por seus familiares. Ou, na eventualidade de residir com familiares, já receber um auxílio, a renda per capita ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Nesse caso, basta solicitar esse benefício, ele é concedido pela assistência social, mas ele é administrado pelo INSS. Então, não é um benefício previdenciário, é o que tem que ficar claro, eu não preciso ter pagado, né, não preciso ter contribuído para ter direito a esse benefício. Ok, vamos conversar agora com a Luciana. É muito comum na velhice, Luciana, as pessoas reclamarem dos idosos que eles ficam, vamos dizer assim, ranzinhas, rabugentos, ficam carentes. Envelhecer é isso mesmo? Envelhecer é se tornar, vamos dizer assim, solitário? Na verdade, eu costumo falar que ninguém se transforma à medida que envelhece. As pessoas, as características da personalidade, elas vão se acentuando. Então, se a pessoa já era ranzinza quando era jovem é claro tende que a acentuar quando ela vai envelhecer, ela vai ficar, né, mais exigente, mais ranzinza, né? Então, as características, né, da personalidade, é importante a gente diferenciar isso, porque às vezes a gente reconhece o idoso, né, tem o estereótipo de que o idoso é o solitário, o carente, o ranzinza. E a gente vê pessoas de todas as idades, carentes, ranzinzas, solitárias, a solidão, isso faz parte da vida também, né? Agora, é importante para a pessoa saber estar consigo mesma. Isso. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Isso é né? Isso estar sozinho e gostar da própria companhia, isso é algo que é importante a gente desenvolver isso ao longo da vida. É uma arte. Agora, sim, o doutor Gustavo, que é uma parte, por favor. Não, eu acho eu concordo plenamente com o que a Luciana está falando, mas é preciso tomar cuidado com o que é mais comum de acontecer com a pessoa idosa e não confundir isso com o normal. Tem certas coisas que acontecem que são mais comuns nos idosos, mas nem por isso é normal da pessoa que envelhece. Um problema, né, dentro daqueles problemas comuns da pessoa idosa, depressão é um problema que tem sido cada vez mais comum. E existem vários sintomas, mas um deles é o sentimento de tristeza, de desânimo, de desmotivação, de perda do prazer, de perda de graça nas coisas
coisas que antes eram fontes de prazer e de satisfação para aquela pessoa. E aí, às vezes, as pessoas começam a achar que a pessoa está mais quietinha, está mais isolada. Ah, mas é normal, porque é idoso, isso é da idade. Quando, na verdade, a gente está diante de um problema que, se bem reconhecido, a gente tem como atuar em cima e tem como ajudar a pessoa. E ajudar o idoso, né? Bom, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos telespectadores de Ibirité, Poços de Caldas, Sabará e Itabira. Bom, um outro tema. Nós vivemos numa sociedade do consumo, que é uma sociedade de bem-estar, que nos traz muitas facilidades. Por um lado, a vida tornou-se bastante fácil, os produtos nos ajudam, a tecnologia, etc. Mas, por outro lado, essa sociedade do consumo, ela desperta no ser humano desejos que ela nunca vai poder realizar. Então, Luciana, como que você vê? Por exemplo, nessa sociedade do consumo, você acha que ela ilude, por exemplo, as pessoas com relação à velhice? De que as pessoas nunca vão envelhecer? De que ela pode fazer uma plástica, outra plástica e etc? Isso. E eu acho que mais grave do que isso é a sociedade do consumo e do descartável, né? Então, a gente acaba valorizando o novo. Tudo que é novo tem valor. O modelo mais novo, né, o carro mais novo, o objeto mais novo. E aí a gente valoriza também o novo produtivo, o jovem, e acaba desvalorizando o idoso, por não ser novo e por não ser, às vezes, produtivo, né? Essa falsa, né, uma ideia de não ter o que contribuir. Vamos encostar os velhinhos. Exatamente. Bom, nessa sociedade do consumo também tem uma outra coisa. Há muitas propagandas que às vezes levam os idosos a fazer empréstimos consignados, não é verdade, Pedro? Isso. A gente tem muda-se o cenário e o idoso ele passa a ter uma outra relevância na família, que é como fonte de renda. Então, como o idoso ele tem às vezes uma renda certa de aposentadoria, de pensão, a família passa a depender, ele passa a contribuir ativamente. E aí o grande problema é que os empréstimos consignados que foram criados justamente para permitir que o idoso se inserisse nessa sociedade de consumo, eles passaram a ser um instrumento de exploração. E um grande problema que a gente tem visto são uma das demandas mais comuns envolvendo idosos em relação a empréstimos consignados. E a gente tem dois problemas muito sérios. O primeiro problema é que é comum que filhos ou netos tenham o cartão magnético do idoso e recebam o pagamento. E algumas instituições financeiras, elas disponibilizavam empréstimo consignado no caixa. Então, eu tinha lá uma pessoa, meu filho tem meu cartão, ele vai receber, vai sacar o meu benefício, ele faz lá um empréstimo consignado. Em meu nome, saca o dinheiro, ou uma outra situação, quando o idoso faz um empréstimo consignado para um parente, para um filho, para um neto, e isso vai comprometer a renda. Então, a gente tem que ter, esse é um ponto, né? Não se deixar seduzir pela tentação do empréstimo consignado, né? Utilizar realmente para situações de importância, pesquisar. Normalmente eu digo assim, olha, se a propaganda fosse boa, me daria de graça e não me levaria a comprar algo, sabe? E não precisaria de tanta propaganda, pois né? A todo momento, oferecendo. Bom, pois não, só uma Gustavo. pergunta para o Pedro. Isso poderia caracterizar abuso também, Pedro? Caracteriza. Inclusive, é crime previsto no Estatuto do Idoso. Tanto portar o cartão, né, portar o cartão magnético para recebimento de pensão ou de aposentadoria, como contrair esse empréstimo em nome do idoso. E é muito importante que as pessoas saibam, né, que se ela foi vítima desse tipo, né, de situação, que ela pode denunciar, que ela deve denunciar. Ok, então nós vamos descansar mais um pouquinho. Bom, voltamos já logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco, faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Cuidado para com o idoso é o tema do programa de hoje. Você está envelhecendo? Tem medo de envelhecer? Cuida da sua saúde, da sua alimentação? Então mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o professor universitário Pedro Henrique Menezes.
a professora da FUMEC, da Faculdade de Ciências Médicas, Luciana Assis, e o médico geriatra Gustavo Vaz, a quem eu dirijo a primeira pergunta desse bloco. Quais as dicas de alimentação o senhor daria para quem está envelhecendo? Por exemplo, já passou dos 60. Existe uma questão que acontece com o nosso organismo à medida que nós envelhecemos, que é fundamental e talvez seja um dos temas mais estudados dentro da geriatria e da gerontologia hoje, que é a mudança da nossa composição corporal à medida que nós envelhecemos. A partir dos 50 anos, de uma maneira gradual e progressiva, nós começamos a perder músculo e a trocar esse músculo por gordura. O que nos dá capacidade de executar as nossas atividades do dia a dia são os nossos músculos. Ou seja, eles são importantes para a nossa independência. Não só a massa muscular, mas principalmente a força dele e a função. Erros alimentares são comuns com pessoas que envelhecem. Trocar fontes de proteína, que é a matéria-prima dos músculos, por alimentos processados que são mais fáceis de serem consumidos, como biscoitos, como macarrão instantâneo, como pães, né, carboidratos de maneira geral. Então, esse erro alimentar ele é extremamente comum. Então, manter fontes de proteína, de cálcio, de vitaminas, aquela dica, né, de ter um prato bem colorido, né, é fundamental, com frutas, com vegetais, enfim. Isso aí é fundamental. E chamando atenção para essa questão de carne, de ovo, de leite, para as pessoas que não têm contraindicações, ou que não têm restrições, melhor dizendo, essa variedade é fundamental. Uhum. Ok, obrigado. Bom, tenho aqui a participação da Rita Cássia Oliveira. Acho que há tanto descaso com nossos idosos. É uma pena ver muitos maus tratos, falta de respeito e amor. Como tudo é lei, o que o Poder Executivo poderia fazer, exercer, para que eles não sofram tanta violência? Doutor Pedro. Vamos lá. Poderia implementar as medidas que já estão previstas no Estatuto. Nós não precisamos de uma nova lei, nós não precisamos de uma reforma no Estatuto, nós precisamos de implementar, nós precisamos de fiscalização no transporte, precisamos de fiscalização, inclusive na questão do transporte interestadual, ou intermunicipal, porque o transporte dentro dos municípios, tudo bem, basta apresentar o documento de identidade, mas os idosos têm direito, garantido pelo Estatuto, a, no mínimo duas cadeiras nos ônibus, isso gratuitamente, ou ultrapassado esse limite de 2 cadeiras, só a título de exemplo, a pagar 50%. O grande problema, o que nós precisamos é de fiscalização, de uma vontade do poder público, sobretudo, de mudar, de fazer diferente. Já que você falou em assentos nos ônibus, agradeço a Rita e tenho aqui a participação do Marcos Teófilo. Ele diz assim: eu vejo pouca estrutura em relação ao idoso em nosso país. É visível o descaso, o desrespeito a pessoas de tanta sabedoria. Em ônibus há sempre alguém ocupando os lugares preferenciais. E quando percebem o idoso, fingem que estão dormindo ou disparam suas metralhadoras de ignorância, dizendo que tem direito de estar ali porque vem do trabalho idoso de um passeio. Será que se colocassem no lugar dos idosos, tais pessoas concordariam com tamanho desrespeito? Aliás, eu acho que é mais que desrespeito, isso é crime, né, Pedro? Claro. É crime previsto no Estatuto do Idoso com detenção de 6 meses a 1 ano. Aquele que dificulta ou que impede que o idoso tenha acesso a transporte, tenha acesso à operação bancária, tenha acesso a qualquer serviço de cidadania de uma forma geral. Nesse caso, nessa situação, o que o idoso deve fazer, que for vítima dessas situações, é acionar o trocador ou o motorista, porque é responsabilidade deles, enquanto representantes da empresa de ônibus, enquanto funcionários, fazer com que o direito do idoso prevaleça. Sabe. E na eventualidade do motorista ou trocador deles não tomarem a medida, é preciso denunciar, chegar em casa, ligar, entrar em contato com a empresa que gerencia o serviço de ônibus, no caso aqui de Belo Horizonte, com a BH Trans, e reclamar. Nós precisamos reclamar, nós precisamos mostrar que existe uma população idosa ativa, que não vai escalar e que não vai ignorar seus direitos. Bom, Marcos Teófilo, obrigado pela participação, fraterno abraço. A Maria do Carmo Brandão diz assim: os idosos estão cada vez mais jovens. Parece irônico dizer, mas é verdade. E outra coisa, o tanto que eles são independentes, alegres e de bem com a vida. Isso surpreende. Luciana, é assim mesmo? Você vê isso no seu trabalho? Na verdade, se a gente pensar em termos de tempo de vida, né, o idoso é considerado aquela pessoa idosa, o critério cronológico, um indivíduo com mais de 60 anos é considerado idoso. E cada vez as pessoas vivem mais. Então,
viver até os 100 anos já não é novidade. Então, de 60 a 100 anos, a gente tem ali 40 anos de vida. É mais do que infância, adolescência, né, e idade adulta. Então, é um tempo que a pessoa tem para descobrir outros interesses, para Ou seja, é importante para a pessoa não parar, ficar nativa. Isso. E é um tempo que a pessoa continua muito produtiva. Né? Então, outro dia eu dizia para uma pessoa na universidade, né? Tá assim meio chororô, meio para baixo, eu disse assim, olha, tem que sair mais, tem que ir ao cinema, tem que conviver, tem que ir à igreja, fazer um voluntariado, participar numa comunidade. Isso. Né? Bom, Madu, muito obrigado pela participação. A Carmen, do Mangabeiras, para o Dr. Gustavo. Quando devemos cuidar do envelhecimento? Pergunta clássica. Quando devemos procurar um geriatra? Na verdade, não tem idade. Dando o exemplo do meu consultório, eu tenho clientes dos 38 aos 102 anos atualmente. É claro que o geriatra vai acabar se fazendo mais presente para aquelas pessoas mais idosas, com a saúde mais frágil e com mais problemas de saúde associados, né? Onde o geriatra não só vai cuidar, mas vai gerenciar, né, a saúde daquela pessoa, principalmente porque nesse momento existem vários profissionais, outros especialistas médicos envolvidos nesse cuidado. Mas, por outro lado, a parte preventiva não tem idade para começar. E é claro que são focos diferentes, você trabalhar com uma pessoa que já tem uma idade avançada, com vários problemas de saúde, de uma pessoa que não tem, né, uma idade tão avançada, uma pessoa mais jovem ou de meia idade, onde você vai tentar trabalhar mais a parte preventiva. Então, depende muito do objetivo de cada um. Tá. Há uma idade a partir da qual é imprescindível procurar o geriatra? Olha, se a gente fosse determinar arbitrariamente, considerando também de uma maneira esquemática e conceitual que o geriatra é o clínico do idoso e que idoso nesse país, né, no Brasil, é todo aquele acima de 60 anos, seria por aí. Tá certo. Né? Mas não é matemática. Exato, não é matemática. Tem gente que envelhece muito aos 40 e outra a partir dos 80. Bom, enfim. É verdade. Bom, Carmen, obrigado pela bela pergunta. A Beatriz Braga coloca o seguinte comentário. Penso que o preconceito e falta de oportunidade, ou mesmo a banalização do ser e do fazer do idoso, está associado à desinformação e à falta de cultura. O Estado precisa melhorar os meios de transportes para melhor atendê-los e, quem sabe, investir em programas para mudar a banalização que há da atividade do idoso após a aposentadoria. O idoso não é descartável, pelo contrário, estamos vivendo mais. E aí, Luciana? Estão vivendo mais e vivendo de forma mais ativa, né? Inclusive, muitas pessoas se aposentam e voltam a trabalhar, né? E às vezes, numa nova profissão, né? Eu conheci vários alunos que começaram a estudar depois de se aposentar, né? Então, é possível mesmo e é importante que a pessoa invista em novos projetos, que ela mantenha sempre essa chama ativa de desenvolver outras atividades. E muitos voltam a trabalhar, talvez não por opção, mas por necessidade, né? Porque a gente tem com o nosso sistema previdenciário e às vezes esse é um grande problema. Para o cidadão comum às vezes aposentar é um grande problema, porque você está numa fase em que você vai talvez gastar mais com medicamentos, vai gastar mais com a série e sua renda vai cair consideravelmente. Você tem uma pessoa que é ativa, ela tinha lá uma renda de 10 mil reais, ela vai aposentar no máximo, no limite, no teto de 4 mil reais. E eu particularmente não conheço ninguém que tenha se aposentado com teto previdenciário. Então esse é um grande problema. Ok, Beatriz, obrigado pela sua participação. O Raimundo do Carmo também participa, colocando comentário no Facebook. Obrigado, irmão. Até a próxima semana. A Fátima Silva diz o seguinte, falar do idoso é para mim respeito e muita sabedoria. Minha mãe, Marta, nos dá este exemplo com sua fé, alegria de tocar seu violão na igreja e em casa, sempre aconselhando, mulher guerreira. Procuramos cuidar dela com carinho, nossa joia rara. De verdade, dona Marta, um grande beijo no seu coração. Hoje ela tem os cabelos grisalhos, a resistência física não é mais a mesma, mas seu coração é grande, sua vida espiritual maior ainda. Fraterno abraço. Bom, tenho aqui a participação da Marileia Chaves. Na minha vida, cuidei de 3 idosos. Tenho muita admiração por eles. Meu pai me deu vários ensinamentos. Sempre digo aos jovens, preparem-se, pois é para lá que estamos caminhando. Mando um abraço especial para a Aparecida Paiva. Obrigado, Marileia. Outro grande para você. Doutor Gustavo, exercícios físicos na velhice. O que o senhor aconselha?
São fundamentais. São fundamentais. Tanto o corpo quanto a mente devem se manter ativos a vida inteira. Quanto mais nós fazemos, mais nós damos conta de fazer. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos nós fazemos, menos o nosso corpo, menos a nossa mente dá conta. Com relação ao exercício físico especificamente, é importante a gente considerar que não existe uma modalidade física completa. Os exercícios físicos, de modo geral, deveriam contemplar 3 áreas nas pessoas idosas. A capacidade cardiorrespiratória, que são os exercícios aeróbicos, como natação, corrida, caminhada, bicicleta. Os exercícios que envolvem ganhos de massa e de força muscular, o carro-chefe é a musculação, existem outras modalidades, e os exercícios também deveriam contemplar equilíbrio e flexibilidade, como Tai Chi Chuan, Pilates, enfim. Ok, muito obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o Dia Nacional do Idoso. Bom, tenho aqui a participação da Graça Andreata. Sou jovem há muito tempo. O corpo vai envelhecendo, a mente amadurecendo e o espírito, este teima em se manter jovem, em querer se renovar. Algumas coisas que me incomodam: calçadas irregulares, estreitas, esburacadas, filas de idosos pagando contas para seus filhos, mulheres abandonadas por maridos cuidando de netos e filhos ou dos filhos e netos. O salário do aposentado que é uma injustiça, um desrespeito aos direitos humanos essenciais, asilos mal equipados, pois para eles quem não tem ninguém está morto para a vida, para o mundo, etc. Doutor Pedro, é assim mesmo a situação? Infelizmente, mas o que nós precisamos saber é que essa situação ela só vai mudar a partir do momento em que o idoso ele começar a buscar, ele começar a cobrar, ele começar a exercer os seus direitos. Então, tem fila, entra na frente, exerce seu direito de preferência, não tem remédio, não tem remédio no posto, vá atrás da promotoria, vá atrás da defensoria pública. O idoso está passando por uma situação, ele foi abandonado, os parentes deixaram a própria sorte. Procura a Defensoria Pública, vamos ajuizar uma ação de alimentos. O Estatuto ele prevê esse benefício, esse direito do idoso, e não só um direito do idoso, mas um dever dos familiares, que é o dever de prestar alimentos. Voltando... Agora, se o idoso não tem condições de recorrer, de buscar os seus direitos, bom, ele pode se informar e um vizinho, alguém ali da comunidade pode ajudá-lo, auxiliá-lo? Pode, sem sombra de dúvida, não só pode como deve, quando configura abandono. Agora, se o idoso ele não tem condição de ir sozinho, nós temos hoje a Defensoria Pública, uma Defensoria Pública especial só para tratar das questões relacionadas ao idoso. Temos o Ministério Público e são caminhos ágeis, são caminhos que funcionam. Então, nós precisamos recorrer ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, nós temos um centro de referência que atende exclusivamente a pessoa idosa, que está lá na Avenida Pedro II, do bairro Caiçara. Então é preciso exercitar, começar a cobrar, mostrar que existe uma população idosa ativa, uma população idosa consciente dos seus direitos. É só assim que nós vamos transformar essa realidade. Ok, a Luciana queria comentar. Na verdade, o que eu queria falar é que a gente, as pessoas mais jovens também vão envelhecer. Então é importante que os mais jovens também defendam os direitos dos idosos, e busquem esses direitos para que, quando ele envelhecer, ele viva numa sociedade que essas questões já avançaram, que a gente construa o nosso envelhecimento também de forma positiva. Um dos pontos fundamentais para um bom envelhecimento em sociedade é a solidariedade intergeracional, é a solidariedade entre gerações. Essa é uma das questões fundamentais para a gente fazer uma inclusão efetiva das pessoas idosas na sociedade. Não é simplesmente lutar pelo direito dos idosos, mas como um grupo segregado, que tem os seus direitos como uma simples minoria, que nem é tão minoria mais assim. Mas é principalmente essa integração entre gerações. Entender que nós estamos defendendo aquilo, nós estamos plantando hoje o mundo que nós teremos, o que vamos colher no futuro. Esse é o grande. Ok, bom, Graça Andreata, obrigado pela participação, fraterno abraço. Aproveito para mandar um abraço para Lúcia Helena, Roger Igor, Maria Raimunda Teixeira Silva, Deada Paiva Petrenes, e tenho aqui
a participação da Sandra Mara, que diz: nós temos o dever de cuidar dos idosos, não como obrigação, mas com respeito e muita gentileza, porque eles mantêm viva a história. Este tema é ótimo, Padre Márcio, obrigado. Falar de um assunto tão importante, tentando mostrar às pessoas que envelhecer não é vergonhoso. Vergonha é abandonar os mais velhos com desculpas de que eles nos atrapalham. Sandra Mara, obrigado pela sua participação e pela bela reflexão. E tenho aqui ainda a participação da Jaqueline Comissário. Os brasileiros têm o hábito de imitar os comportamentos e modas de outros países. Uma boa ideia, então, seria copiar os hábitos do Japão, que trata seus idosos com a máxima consideração, respeito, dignidade e amor. Luciana, algum comentário? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? A gente valorizar a pessoa idosa, porque quem envelhece, né, é uma pessoa que soube fazer escolhas na vida. Se a pessoa fizer escolhas erradas, provavelmente ela morre antes, né? Então, ao saber fazer escolhas, a gente tem que respeitar também essas escolhas do idoso, a sabedoria do idoso, porque muitas vezes a gente fala que o idoso tem sabedoria, mas as pessoas mais jovens não escutam e não valorizam o que eles têm para dizer, né? Então, a gente realmente enxergar isso, que talvez as escolhas que a gente está fazendo não vai nos levar a esse envelhecimento. Então, nesse sentido, eu gostaria de corrigir aquilo que eu provoquei na abertura do programa, porque na Itália se diz muito, la vecchiaia è la sera della vita, a velhice é a tarde da vida, quando, na verdade, não há tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Agora, da velhice, podemos aurir muita sabedoria e experiência de vida. Jaqueline, obrigado pela sua participação. Pedro, existe uma desproporção entre o ECA e o Estatuto do Idoso? Talvez não exista uma desproporção, mas, sem sombra de dúvidas, existe um investimento maior quando se trata de infância e juventude do que quando se trata das questões relacionadas ao idoso. Nós não podemos perder de vista que o Estatuto da Criança ele é anterior, ele é bem anterior ao Estatuto do Idoso. E o engraçado é que tanto a proteção à criança quanto a proteção ao idoso, ambas estiveram presentes, previstas na Constituição, né? O fundamento das duas leis é a Constituição de 88. Nós tivemos o Estatuto da Criança e Adolescente logo após a Constituição e nós só tivemos o Estatuto do Idoso quase 15 anos depois. 2003. Então, isso reflete, já demonstra aqui uma preocupação maior. Agora, sem sombra de dúvida, se a gente sair, se nós mudarmos a pergunta para investimento, existem mais investimentos nas questões relacionadas à criança e adolescente do que a idoso, sem sombra de dúvidas que sim. Perspectiva de vida, talvez. Sim, talvez sim. Tá Agora, eu achei perfeito que quando a Luciana descrevia a questão das escolhas, nós precisamos escolher. Será que é essa a sociedade na qual nós queremos envelhecer? Correto. Bom, queria colocar aqui um tema importantíssimo para os dois. Começar com o doutor Gustavo, que é o papel da família no envelhecimento, no cuidado, no trato dos nossos idosos. Doutor Gustavo. É preciso um envolvimento muito grande da família nessas questões do envelhecimento. A gente estava aqui falando que envelhecer bem, para se envelhecer bem, para inserir uma pessoa em sociedade, uma pessoa idosa, é preciso essa solidariedade intergeracional. Ela começa dentro de casa, ela começa na família. Como é que eu vou exigir isso dos que estão à minha volta se dentro de casa isso não acontece? Então, a primeira coisa é que o idoso seja inserido dentro da própria família. É o primeiro núcleo social, né, de todos nós, é a família. A segunda questão é que, apesar de todas essas questões filosóficas, talvez um pouco românticas, a respeito da sabedoria, das questões do idoso, de valorizá-lo, a gente precisa ter consciência de que cuidar do idoso, de uma pessoa idosa, doente ou que tem um grau elevado de dependência, é difícil. Né? É difícil e é árduo. Então, essa família também precisa desse tipo de apoio. É muito comum dentro das famílias o cuidado de uma pessoa idosa recair sobre uma única pessoa e não haver uma divisão de tarefas e não haver uma participação. Então, quando o idoso precisa ser cuidado por uma família, é pela família e não por um único membro daquela família. É preciso que as pessoas tenham esse tipo de consciência, porque visitar no fim de semana
para falar o que deveria estar sendo feito por quem está ali no dia a dia é fácil. Difícil é estar no dia a dia abrindo mão das suas atividades, né, da sua vida, para cuidar de outro. Porque cuidar é uma atividade que é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uma pessoa dependente não fica boa, não fica sadia, sábados, domingos e feriados para dar folga para quem cuida. Então, é uma atividade contínua. E é preciso que as pessoas se estruturem, se preparem, se organizem para isso. Ô, Luciana, algum comentário? Na verdade, o que eu ia falar em relação a essa questão do cuidar, às vezes a gente entende cuidar como fazer pelo outro, né? E cuidar é ajudar o outro a fazer também, né, aquilo que ele não dá conta de fazer. Então, isso muda um pouco essa perspectiva quando a gente fala de cuidar de uma pessoa que está dependente. Quando eu faço pelo outro, eu tiro também a autonomia dessa outra pessoa. Quando eu ajudo essa outra pessoa a fazer aquilo que ela não dá conta, eu garanto que essa pessoa, ela tem ali, né, uma maior independência, uma maior participação e maior autonomia. Agora, nessas questões de família, às vezes eu defendo a seguinte ideia, para os outros e procuro para mim também. Fazer aquilo que a sua consciência pede. Você não vai se arrepender e vai tirar o melhor que você pode fazer. Claro, às vezes o melhor que você pode fazer não é o melhor para o idoso, mas você deu de si e não vai se arrepender. Sim, Pedro? Tem um aspecto importante na questão do cuidado, que o Estatuto ele preconiza que o cuidado deve ser feito na família. Então, a gente tem uma política, desde 2003, uma política anti-asilamento do idoso. O idoso tem que ser cuidado e mantido na sua própria família. E em relação, quando o Gustavo colocava que o cuidado às vezes recai em relação a é importante saber que o idoso ele pode pedir alimentos e ele pode escolher para qual filho ele vai pedir alimentos, para qual irmão ele vai pedir alimentos. Então, existe aquela situação, eu tenho medo... Pode pedir alimentos, remédios? Pode pedir alimentos, pode pedir remédio, pode pedir o que necessitar, inclusive para o poder público. Mas a questão de alimentos, isso é muito importante, eu já ouvi vários casos. Mas eu tenho medo, eu não vou pedir pensão, porque se eu pedir pensão para o meu filho A, a minha filha B, que cuida de mim, também teria que pagar. Não, o idoso ele pode escolher. É o único que pode escolher. Ele pode escolher para quem ele vai pedir alimentos. Então, o Estatuto, essa cláusula já foi trazida pensando olha, nisso. Isso aí para mim é novidade. E eu queria fazer a última pergunta que o nosso tempo está esgotando. Pedro, para você. O que fazer para que os idosos conheçam seus direitos? Rapidíssimo. Buscar informações, hoje nós temos várias, para quem tem acesso à internet, várias informações e mais do que tentar conhecer, para situações de negligência, de abandono, de maus tratos, denuncie. É preciso que o idoso e que as pessoas em sua volta denunciem. É só assim nós vamos ter a garantia de direitos. E aí eu acho que o importante, onde denunciar? Disque de Direitos Humanos, promotorias de defesa do idoso. Nós temos em Belo Horizonte uma delegacia do idoso ali na Avenida Augusto de Lima, especializada e também junto à Defensoria Pública. Obrigado. Eu queria agradecer a participação de vocês, doutor Gustavo, Luciano, Pedro. Programa agradabilíssimo de fazer. Voltem sempre. Bom, o Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos seguir é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.